Vamos lá, nesse caso, nós temos uma paciente de 35 anos, do sexo feminino, que é atendida para aconselhamento genético, após ter um filho diagnosticado com fenilcetonúria. Esse primeiro filho foi concebido através da inseminação artificial de um doador desconhecido. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva rara, que afeta 1 em cada 10 mil pessoas na população global. A paciente é confirmada como heterozigota para o alelo mutante e um doador de esperma diferente, sem história familiar, o pessoal de fenilcetonúria é selecionado. Entretanto, não sabe se ele porta a mutação. Qual a probabilidade de a paciente ter o segundo filho com fenilcetonúria? E aqui tem as opções. Para responder essa questão, nós precisamos utilizar a equação de Hardy-Weinberg. E para isso, a gente precisa entender que ela precisa de uns pré-requisitos, que é a população tem que ser pamítica, que é a junção de pamixia, que é os casais se formando aleatoriamente, e pangamia, que são os gametas se encontrando aleatoriamente também. Além disso, a frequência dos alelos e do genótipo vai se manter constante entre as populações e ela vai desconsiderar as forças evolutivas. Em genética, nós consideramos os alelos como azão, o dominante, e azinho, o recessivo. A junção desses alelos vão determinar genótipos. Quando você tem dois alelos dominantes, azão, azão, nós consideramos homozigoto dominante. Quando você tem dois alelos recessivos, azinho, azinho, a gente considera homozigoto recessivo. E quando você tem a junção de um alelo dominante com um recessivo, a gente chama de heterozigoto. Então, no princípio de Hardy-Weinberg, a gente vai expressar a frequência do alelo dominante através da letra P minúscula e a frequência do alelo recessivo através da letra Q minúscula. Se a gente colocar isso numa equação em que a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo, e a gente coloca isso ao quadrado, a gente vai gerar as diferentes possibilidades dos genótipos, que equivalem a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. E eu vou explicar isso direitinho nos próximos slides. A gente já falou dessa etapa aqui da frente, que seria como a gente expressa as frequências dos alelos dominantes e recessivos. Se a gente junta em um indivíduo a frequência do alelo dominante com o alelo dominante, ou seja, dois alelos dominantes no paciente, a gente tem, através dessa multiplicação, P ao quadrado. Esse P ao quadrado nada mais é do que a frequência do azão-azão, que a gente multiplicou dois alelos dominantes. E o mesmo raciocínio vale para o alelo recessivo. Qzinho vezes Qzinho equivale a Q ao quadrado. E isso aqui é a frequência do genótipo recessivo. Agora, quando a gente tem a possibilidade de multiplicar um alelo dominante com um alelo recessivo, que ficaria PQ, mais a outra possibilidade que seria primeiro o alelo recessivo vezes o alelo dominante, que seria QP, no fim equivale a PQ mais PQ também, que é 2PQ. E isso seria a frequência da população heterozigota. Agora fica muito mais fácil entender que naqueles pacientes que eram P vezes P, que é o que? Exatamente a frequência do genótipo dominante, a gente expressa como P ao quadrado. Naqueles pacientes que eram o que? Alelo recessivo vezes alelo recessivo, Q ao quadrado, equivale à frequência do genótipo recessivo. E aqui, esses pacientes que a gente somou PQ mais PQ, que é 2PQ, que são os pacientes heterozigotos. Expressão final, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado equivale a 1. Por que 1? Porque se a gente somar todos os pacientes que são homozigotos dominantes, com todos os pacientes que estão heterozigotos e com todos os pacientes que são homozigotos recessivos, a gente tem que ter o quê? 100% da população e 100% equivale a 1. Além disso, fica também muito claro a gente entender que se a gente está considerando dois alelos, ou seja, alelo dominante e alelo recessivo, se a gente somar a frequência deles, que é P mais Q, a gente também tem que ter 100% da população. Só estamos falando desses dois alelos. Então, P mais Q também é igual a 1. Então, vamos lá
responder a pergunta da questão, que é qual a probabilidade do filho ser azinho, que é homocigoto recessivo. Como o enunciado diz, a fenilcetonúria é uma doença homozigótica recessiva. A gente sabe que a mãe é heterozigota, mas a gente não sabe o genótipo do doador nem do filho. Ele diz no texto que a frequência de pacientes com fenilcetonúria na população geral é 1 sobre 10 mil. O que é ter fenilcetonúria? Como dito, é justamente ter 2 vezes o alelo recessivo, que pela frequência aqui na equação de Horde-Weinberg a gente expressa por Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado equivale a 1 sobre 10 mil. Se a gente fizer a raiz quadrada, a gente vale que Q é igual a 1 sobre 100. Pronto, a gente já achou que a frequência do alelo recessivo na população é 1 sobre 100. A gente precisa entender, então, o que a gente precisa saber do genótipo do doador. Para a resposta, a gente precisa saber qual é a chance do filho ter fenilcetonúria. Para ele ter fenilcetonúria, ele precisa receber um azinho tanto da genitora como do doador. Então, o doador precisa ter, no mínimo, um alelo recessivo. Caso ele tenha 2, ele teria doença. E a gente já falou no enunciado que ele não tem a doença. Então, a única possibilidade é que ele seja heterozigoto, que a gente expressa aqui pela equação em 2 vezes P vezes Q. Então, a gente sabe que essa aqui seria a expressão para a gente conseguir calcular a frequência de heterozigotos na população. Entretanto, você tem que concordar comigo que a fenilcetonúria é uma doença extremamente rara. Então, a chance de você ter um alelo dominante é quase de 100%. Você não concorda comigo? Então, para doenças raras, e ele fez questão de dizer no enunciado que a fenilcetonúria é uma doença rara, você pode meio que arredondar P para 1. Então, a frequência de heterozigoto na população ficaria 2 vezes Q. E a gente já sabe que Q é igual a 1 sobre 100, então a conta fica fácil. 2 vezes 1 sobre 100 equivale a 1 sobre 50. Já temos então todas as ferramentas necessárias para calcular qual o risco do paciente ter um filho com fenilcetonúria. A gente sabe que a genitora é heterozigota e que o doador possui uma probabilidade de 1 sobre 50 de ser heterozigoto. Então, a expressão para fazer esse cálculo é a probabilidade de receber um alelo recessivo da genitora vezes a probabilidade do doador ser heterozigoto, que já vimos que é 1 sobre 50, e a probabilidade do doador doar um azinho, um alelo recessivo para o filho. Vamos lá, se eu sou heterozigoto, que a genitora é, eu tenho 2 alelos, o dominante e o recessivo, e eu quero saber qual a probabilidade dela doar o recessivo. Então, é a probabilidade dela doar 1 dentre as 2 possibilidades que ela tem, ou seja, 1 sobre 2. Já calculamos a probabilidade do doador ser heterozigoto e o mesmo raciocínio que a gente fez para a genitora de ser heterozigoto e precisar doar um alelo recessivo, vale também para o doador, depois que a gente estabeleceu que ele é heterozigoto. Então fica o cálculo de 1 sobre 2 vezes 1 sobre 50 vezes 1 sobre 2, que a gente chega então à chance do paciente ter uma filha com fenilcetonúria de 1 sobre 200.